filme Don't Look Up, ou Não Olhe Para Cima, foi um filme bem recente e que chamou muita atenção por alguns fatores, como o tema tratado nele, o quão direto o filme é em passar a sua mensagem, as suas piadas e sátiras, além de seus elementos nos detalhes e nas entrelinhas que foram bem pensados. O filme em si não é ruim, por sinal ele serviu como um entretenimento quando eu assisti, mas apesar disso acho que bom é um termo forte para esse filme. Antes de falarmos dele e o que tem a ver com o Shin Godzilla, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Não Olhe Para Cima claramente traz como trama principal um meteoro com o tamanho do que caiu na época dos dinossauros que possui como rota de colisão a Terra. E a partir disso, os dois personagens principais, que eu não me lembro o nome deles, só dos atores, tentam alertar sobre o risco desse meteoro e que as autoridades devem tomar providências o quanto antes, ou então toda a vida na Terra será extinta. O meteoro faz claramente referência às consequências aos danos causados pela humanidade ao meio ambiente, sendo mais específico ao aquecimento global. As autoridades, representadas pela presidente, fazem uma boa crítica e sátira às autoridades que possuímos, onde eles não parecem se preocupar muito com o risco que o meteoro apresenta, além de se juntarem a milionários para explorarem formas de ganhar dinheiro em cima de uma ameaça que deveria ser totalmente eliminada. No fim, o meteoro não é impedido, colidindo com a Terra e causando uma nova extinção em massa. Antes disso acontecer, ocorre uma cena interessante, onde todos os personagens do elenco principal se reúnem para um jantar para passarem seus últimos momentos juntos. E é uma cena bem feita, já que apesar de todos parecerem felizes, o mundo está prestes a passar por um evento catastrófico e todos ali sabem disso. Mas o que mais me chama a atenção nessa cena é que eles fazem uma oração, o que causa um contraste interessante, já que o filme inteiro deu foco na ciência, mas finalizou tocando no assunto da religião, ou sendo mais preciso, no assunto da fé, mostrando que muitas vezes rejeitamos nossa fé e nossas crenças, mas que no final nos apegamos a elas. O filme ainda achou brecha para satirizar aqueles ateus chatos que enchem o saco de quem possui alguma religião ou crença, mas que em momentos de extremo medo ou desamparo acabam por recorrer a Deus ou qualquer outra coisa menos a razão. O filme em si não é ruim, mas devido ao fato do filme ter atirado para todos os lados tentando ser de drama e comédia em diferentes momentos, fez com que o filme parecesse ter muita coisa, mas ao mesmo tempo não tem quase nada. Tanto que, diferente do que vi alguns dizendo sobre esse filme, não precisa pensar muito ou ter um QI acima da média para entender onde esse filme está querendo chegar. Mas o que isso tem a ver com o Shin Godzilla? Primeiramente, ambos possuem temas e críticas muito parecidas, onde o meteoro de Não Olhe Para Cima faz referência às consequências do aquecimento global. Já Godzilla inicialmente fazia referência às bombas nucleares, mas o Shin Godzilla faz referência às consequências dos danos causados pela humanidade ao planeta. De um ponto de vista pessoal meu, eu gosto muito do Godzilla, e gosto em partes do Shin Godzilla. Acho a mensagem que ele passa bem válida e o filme representou isso muito bem, mas essa é uma versão do Godzilla pela qual não possuo nenhuma empatia. Ele é uma versão assustadora do monstro e destrói tudo o que está em seu caminho sem dó nem pena. No fim das contas, é como diz o ditado, o mundo não dá voltas, ele capota. O Shin Godzilla é uma resposta da natureza às ações prejudiciais dos humanos ao planeta. Nesse filme, o Godzilla não enfrenta nenhum outro monstro e acaba salvando os humanos, muito pelo contrário. Aqui só tem ele de monstro e ainda por cima, ele possui como objetivo acabar com tudo que encontra. O filme também mostra como as autoridades do Japão respondem frente à ameaça do Godzilla, e de como, mais uma vez, os norte-americanos se intrometem tentando dar uma de heróis e acabam não ajudando em nada. Nesse ponto, o filme retratou bem a ação das autoridades frente às consequências da natureza, onde, diferente de Não Olhe Para Cima, o filme faz uma representação séria e de um outro ponto de vista, onde às vezes as autoridades até se mobilizam para fazer algo, mas quando isso acontece já é muito tarde. Nesse filme é mostrado como que a natureza pode responder aos danos causados pela humanidade de uma maneira assustadora e igualmente, se não ainda pior que a dos humanos. E um ponto que me chamou muito a atenção é a última cena do filme, que mostra que o Shin Godzilla estava começando a criar criaturas humanoides, lembrando bastante os seres humanos, mas com cristas parecidas com a do Godzilla nas costas, mostrando que apesar do Godzilla ser extremamente destrutivo, ele ia criar criaturas semelhantes aos humanos. Afinal, sua única intenção é destruir tudo, e a coisa mais destrutiva que existe no mundo somos nós, os seres humanos. E o filme mostra que, no fim das contas, nós somos mais destrutivos que o próprio Godzilla, já que ele é uma única criatura capaz de destruir cidades,
Porém, nós somos uma civilização espalhada por todo o globo e que é capaz de destruir todo o planeta. Talvez isso seja até uma referência ao filme Godzilla 2000, onde a última frase do filme é: talvez Godzilla esteja dentro de cada um de nós, o que explica nossa natureza destrutiva, e que criar um Godzilla foi a resposta do planeta a essa nossa natureza. O filme Shin Godzilla retrata muito bem e de maneira realista e convincente a resposta da humanidade frente à aparição de um monstro gigante, ao mesmo tempo que faz referência à humanidade tendo que lidar com uma catástrofe natural que é uma resposta às suas próprias ações. Apesar disso, o filme possui uma atmosfera tensa e pesada praticamente o tempo inteiro, o que acaba por torná-lo em certas partes cansativo, mas a crítica e as referências dele são muito boas e bem executadas. Outro ponto a se destacar nesse filme é a sua trilha sonora. O filme possui duas músicas que me chamaram a atenção. A primeira se chama Quem Vai Saber e a segunda se chama Perseguição das Massas. A música Quem Vai Saber diz: se eu morrer neste mundo, quem saberá algo de mim? Estou perdido, ninguém sabe. Não há vestígios do meu anseio. Eu uso um vazio sem esperanças. Uma inclinação descendente é tudo que vejo. Essa música mostra como não importa quem você seja na sociedade, seja rico, pobre, famoso ou não, diante da força da natureza você não é nada e seria apagado sem que ninguém saiba. Já a segunda música, Perseguição das Massas, diz: perseguição das massas, bênçãos sagradas não valem nada. Ó Deus, nos dê sua proteção, que nenhuma culpa recaia sobre os inocentes que oraram. Se o seu grande elogio é tudo que temos, não nos deixe ficar sem você. Essa música aborda novamente o que eu tinha falado e Não Olhe Pra Cima na questão de quando as pessoas se veem diante de seu fim, clamam pela ajuda de Deus ou qualquer outro ser divino. Mas aqui deixa margem para outra interpretação, de que você pode clamar pela ajuda de Deus, mas o que você está enfrentando é apenas consequência dos seus atos. Logo, muito provavelmente, você não será salvo, onde talvez o próprio Godzilla não seja um acaso, mas uma forma de, acima da própria natureza, mas do próprio Deus, fazer com que a humanidade colha os frutos de suas ações, não como um castigo, mas seja apenas por deixar as coisas fluírem naturalmente como devem ser, ainda que nesse processo nós sejamos afetados e acabemos vendo como uma punição. No fim, o Godzilla passa a lição melhor do que o Meteoro devido ao fato de ele mostrar com ênfase o quão grande e assustador é a fúria da natureza, e de como nós somos insignificantes perto disso. E apesar do Meteoro também deixar essa mensagem clara, não possui o mesmo impacto devido à construção do filme Não Olhe Pra Cima, que poderia ter sido muito melhor.